Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor derrame sobre nós e sobre a igreja de toda a sua misericórdia. Se nós pararmos para pensar que nesse exato momento, em tantos e tantos lugares, o povo se reúne para adorar a Deus. Você já imaginou se fosse possível ouvirmos toda a adoração que está sendo levantada nesse momento nas igrejas do Senhor? O quão maravilhoso é saber que nós nos reunimos livremente para adorar esse Deus, para exaltar ao Senhor, para não calar as nossas vozes, não só aqui, mas nas demais igrejas fiéis a Jesus Cristo aqui em Itaberá, nas demais igrejas da nossa região. Quão maravilhoso seria se pudéssemos ouvir todas as vozes louvando, adorando o nosso Deus. Mas um dia isso acontecerá, na glória e na presença de Deus, eternamente. Faremos parte de um coral celestial de adoração ao nosso Deus. Que maravilha será! Abra a sua Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, após a leitura desse salmo, ao som do instrumento, eu vou pedir que os irmãos coloquem-se de pé, nós vamos cantar o hino 164. Nesse momento, os irmãos ainda sentados acompanharão a leitura que eu estiver fazendo do Salmo 145, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pedir que os irmãos fiquem de pé, vamos adorar o Senhor. Hino de número 164, que fala sobre o nome precioso do nosso Deus.
Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Valdir faça uma oração de adoração ao nosso Deus nesse momento. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus de todo o universo. Nós te adoramos, ó Deus, porque tu és misericordioso para conosco. Tens tido misericórdia quando nós erramos. Sim, Senhor Deus. Tem nos abençoado quando necessitamos. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é santo. Sim, meu Pai. Te adoramos porque o Senhor nos sustenta. Te adoramos porque o Senhor nos dá vida em Cristo Jesus. Obrigado, ó Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Sim, meu Deus. Obrigado porque reconhecemos também que sem o Senhor não somos ninguém, não somos nada. Abençoa cada um aqui presente, que possamos ser verdadeiros adoradores. Amém, em nome Senhor de Deus. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu vou pedir que você feche os seus olhos por alguns instantes. E vou pedir que a igreja ore pelos jovens, os jovens da igreja, os jovens que são seus familiares, aqueles jovens que já estiveram conosco e hoje não estão, aqueles que você sabe que estão passando por algum conflito, alguma preocupação, aqueles que ao final do ano já estão ali preocupados porque há um vestibular a ser feito, há uma profissão que vai tomar conta do restante da sua vida. Aos jovens que estão em conflito, será que eu estou no caminho correto? Interceda pelos jovens que estão sendo constantemente fustigados, atacados por esse mundo mau. Ore silenciosamente, depois eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Luiz ore e interceda em favor dos jovens da igreja, daqueles que estão afastados, daqueles que já estiveram conosco e não estão, daqueles que de alguma forma estão passando por seus dilemas e seus conflitos também. Alguns instantes silenciosamente, depois nosso irmão Luiz estará fazendo a oração.
Senhor Deus, nosso Pai, santo, adorável, Criador de todas as coisas, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor para interceder pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Obrigado porque Tu tens ensinado a nossa vida através da Tua palavra. E sabemos o quão o mundo tem atacado os jovens nesse tempo, com propostas, muitas vezes indecentes, muitas vezes ocultas para o Teu povo, mas sabemos que Tu tens cuidado de cada um. Sim, Senhor Deus. O Senhor tem ministrado na vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, Amém, das Senhor. pais, das mães, para mostrar na Tua palavra o que é certo, Sim, o que é meu correto. Deus. Sim, E Senhor. nesta noite, neste momento, intercedemos por cada um dos jovens da nossa igreja. Também intercedemos, Senhor, os jovens que estão afastados do Teu Evangelho, fora da prática de comunhão com igrejas evangélicas, igrejas que temem ao Senhor. Também intercedemos por jovens que ainda farão parte dessa igreja. Sim, meu O Senhor Deus. tem tratado o coração, tem ensinado. Sabemos das dificuldades, sabemos dos desafios de vestibulares, de escolha de profissões, mas o Senhor mesmo tem ministrado na vida deles. Sim, meu Deus. Cuida, Senhor, dessa igreja para que continue a ensinar o Teu Evangelho. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Você pode se perguntar, mas pastor, por quê? Por que esse momento de oração, intercessão pelos jovens? Porque Deus está respondendo a oração, irmãos. Deus tem levantado jovens na igreja nesse Brasil. Eu vi uma fotografia da igreja presbiteriana lá de Iguape, no Vale do Ribeira, um congresso de jovens. Não cabia de jovens dentro da igreja. A igreja presbiteriana de Iguape é uma igreja grande e a igreja estava lotada. Sabe por quê? Porque Deus está movimentando o coração dos jovens também. E é responsabilidade nossa orar, interceder, porque Deus vai mover também aqui nesse lugar, nessa cidade, nessa igreja, jovens comprometidos com o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Que Deus ouça a nossa oração. Uma leitura ainda da palavra do Senhor, livro de Neemias. Abra lá a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, você sabe muito bem que é aquele que foi responsável por uma das levas de responsáveis por reconstruir a cidade de Jerusalém depois de 70 anos de exílio. Neemias, um homem com responsabilidade na corte, era um homem de confiança, mas ele chorava sabendo da destruição de Jerusalém. Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9, versículo 32. 32 em diante. Vai dizer assim para nós: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste,
na terra espaçosa e fértil que pusesse diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos dela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos em grande angústia. A oração de Neemias aqui, meus irmãos, reconhece o pecado, reconhece o erro, reconhece que eles erraram, estavam numa terra espaçosa e fértil e fizeram mau uso, cometeram pecado e agora estavam, ao invés de serem donos, estavam sendo escravos. Neemias não põe a culpa em ninguém. Ele reconhece o seu pecado. Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Às vezes somos afligidos, atribulados por alguma coisa e ficamos procurando quem são os culpados, quando na verdade precisamos olhar para nós mesmos e perceber o quanto nós nos afastamos do caminho do Senhor. E Deus usa, portanto, aflições e tribulações para nos corrigir. Momento de pedir perdão agora pelos nossos pecados é esse. E eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Márcio eleve a Deus uma oração de confissão ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, diante da presença do Senhor nesse momento destinado, ó Deus, a cada irmão aqui, elevar o teu pensamento ao Senhor e colocar diante de Ti, ó Deus, todo o nosso erro, Sim, Senhor Deus. todo o nosso pecado, tudo aquilo, ó Deus, que é do ser humano, imperfeito, impuro, Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para rasgar o nosso coração diante do Deus Altíssimo. Amém, Senhor Deus. Para que o Senhor nos ouça, ó Deus. Para que o Senhor nos perdoe, ó Deus, porque nós reconhecemos o quão miseráveis pecadores nós somos, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique, ó Deus. E que através, ó Deus, dessa purificação, nós possamos, ó Deus, cada um aqui, prestar o nosso culto de adoração, de louvor, com o coração leve, com o coração limpo, ó Pai. Amém, Senhor Deus. Que chegue até o Teu trono de graça, ó Deus, o aroma, o bálsamo, ó Deus, que agrade a Ti, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Nós reconhecemos o quanto necessitamos de Ti, Pai. Reconhecemos o quanto somos pecadores. Por isso, ó Deus, a necessidade de comunhão, de estarmos aqui, ó Deus, como igreja, como corpo do Senhor, unidos para Te adorar, para Te louvar nesta noite, ó Deus. Sim, Senhor Deus. Fica conosco, nos abençoa e fala aos nossos corações usando o Teu servo nessa noite, ó Deus. E saímos daqui, ó Deus, cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo, para a honra, glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, aquele que derrama sobre nós da sua misericórdia. A sua bondade é eterna, a sua misericórdia não falha. É ela que tira de nós, das nossas costas, o peso da culpa. A culpa que muitas vezes os homens querem colocar, mas Deus trabalha na nossa vida, nos convencendo através da sua palavra. Romanos capítulo 8 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem crê nisso, canta. Quem crê nisso, louva ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pedir que a igreja nos acompanhe, adorando, louvando o nome do Senhor, com cânticos de exaltação, de adoração ao nosso Deus.
Irmãos, esse cântico, aquele que cantar junto com a gente vai entregar a idade, viu? Sinto muito. Se você não quiser entregar a idade, melhor ficar em silêncio. Não, vamos cantar, né? Vamos adorar a Deus. É um daqueles cânticos bem antigos que nós aprendemos lá quando começamos a frequentar a igreja. Andam procurando a razão de viver. Nesse mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar viver, paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus. Andam procurando a razão de viver. Este mundo não querem mais receber. Seguem seus caminhos pensando em algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz com Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Paz, perdão e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Esse cântico é do tempo que toda a mocidade vinha na frente para cantar. Alguém lembra? Alguém viveu esse tempo ou não? Era uma época que não tinha grupo de louvor. A igreja, os jovens todos vinham à frente para cantar e para louvar o nome do Senhor. Vou pedir que a igreja fique de pé. Vamos continuar exaltando ao nosso Deus, aqueles irmãos que puderem ficar. Irmãos, essa canção tem uma responsabilidade muito grande, viu? Quando você canta "Dá-me um coração igual ao teu", pense no coração de Deus. É isso mesmo que você quer? É um cântico que traz para nós bastante responsabilidade.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu coração, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Antes da próxima canção, vou pedir que a nossa irmã Sueli faça uma oração de gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pela tua presença aqui conosco, Pai. Dá-nos, ó Pai, um coração igual ao teu. Sabemos que de nós mesmos, ó Pai, não temos nada que te agrade. Por isso pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Pedimos que teu Espírito, ó Pai, esteja aqui agindo, Senhor Deus, em nossa mente, em nosso coração.
aceitando, Senhor Deus, nossa vida, o nosso louvor, perdoando os nossos pecados e transformando nossa vida, Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia a cada dia, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Paulo pediu ao Senhor que tirasse dele o espinho na carne. E o Senhor disse a ele: a minha graça, o meu amor é suficiente para você. Escuridão da alma, tua graça me basta. As madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. O vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta.
Muito bem, irmãos. Quero agradecer a presença de todos. Irmãos que estão conosco de outras vezes, visitantes que já estão já algumas vezes conosco. Como costumamos dizer, se você é de alguma outra denominação, mande o nosso abraço à sua denominação. Mas se você ainda não é nenhuma denominação, essa pode ser a sua igreja, o lugar para você servir a Deus, o lugar para você adorar o Senhor, o lugar para você sentir a presença do nosso Deus e aprender dele. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Momento de aprender da palavra de Deus. Momento principal do culto, aliás, é quando Deus fala aos nossos corações. Eu vou pedir que a igreja nos acompanhe na leitura que nós faremos na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 15 em diante. Versículo 15 até o versículo 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. E diz assim a palavra do Senhor para nós. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor tem ouvido nosso louvor, nossa oração, mas também te agradecemos pela liberdade que temos de ler, estudar, interpretar e aprender da Tua palavra. Precisamos agora ser ouvintes praticantes, ó Pai. Para isso precisamos vencer nossas limitações, nossas inclinações. Que o Senhor nos fortaleça, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Livres de verdade é o título da nossa mensagem. Pare para pensar um pouquinho. Alguma vez, na sua caminhada espiritual, seja você já há muito tempo na igreja, veterano de igreja, seja você um adolescente, alguma vez você se sentiu tão enfraquecido a ponto de dizer, eu não consigo mais, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo ter alegria com as coisas de Deus? Alguma vez você ouviu alguém dizendo, mas aquela igreja em que você está é uma igreja enfraquecida, é uma igreja fraca? Afinal de contas, qual é o critério que se usa para dizer que uma igreja é fraca? Qual é a saída, qual é o caminho que nós temos quando nos acontece de estarmos tão exauridos a ponto de dizer, estou quase desistindo,
Irmãos, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso. Olhe no capítulo 3, versículo 1, e no capítulo 4, versículo 1. Você vai ver que Paulo está preso quando ele escreve a carta. Não é um ambiente agradável. Paulo não está aproveitando férias, e naquele momento de férias ele decide escrever uma carta àquela igreja. Ele está preso. A cidade de Éfeso, que ficava localizada hoje onde é o país da Turquia, era uma cidade que pertencia ao Império Romano, era dominada pelo Império Romano. Tinha uma série de divindades, era uma cidade importantíssima, a cidade de Éfeso. Para vocês terem uma ideia, o templo da deusa Diana, ele era tão vistoso, tão rico, tão importante, tão poderoso na cidade, que os ricos da cidade, aqueles que tinham patrimônio, guardavam os seus tesouros nos arredores do templo, porque sabiam que ali ninguém se atreveria a tocar, ninguém se achegaria para roubar. Tamanha era a veneração pela deusa Diana, a deusa da caça. Era uma cidade importante por causa disso. Mas quando você lê Atos capítulo 19, Paulo leva o evangelho para aquela cidade. E tantas pessoas se convertem, que vai dizer o texto lá em Atos, que eles juntaram todos os seus livros de magia e fizeram uma fogueira com tudo aquilo, queimaram aqueles livros que serviam à maldade. E aquelas pessoas, portanto, formam o núcleo da igreja. São aquelas pessoas em Éfeso que Paulo vai pregando, que o evangelho vai transformando, que forma uma igreja cercada de idolatria, cercada de uma opulência, de uma riqueza. Isso era força naquela época. Ter poder e ter força era justamente isso. A grande deusa dos Efésios. E ali nasce uma igreja. Uma igreja que talvez fosse perseguida. Uma igreja que talvez sofresse com chacotas, com humilhações. Uma igreja que talvez as pessoas pensassem: que tipo de religião é essa? Que igrejinha fraca? Que crentes fracos? A nossa religião, olha o templo que nós temos, olha o poder que nós temos, mas vocês, crentes, é para esses que Paulo, portanto, está escrevendo. Na carta aos Efésios, se você quer aprender sobre eleição, leia a carta aos Efésios. Paulo já começa falando que nós somos escolhidos desde a eternidade. Se você quiser aprender sobre graça, que é aquilo que nós acabamos de cantar aqui, que é o favor imerecido, é a salvação sem o nosso mérito, é a salvação apenas pelo amor, pela misericórdia de Deus, leia a carta aos Efésios. Se você quiser aprender sobre adoção, olha que coisa interessante, no capítulo 2, versículo 19, vai dizer: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Fomos adotados. Para o judeu ortodoxo, eles eram família de Deus. Se quisesse ser família, tinha que se converter ao judaísmo. Mas Paulo está dizendo: olha, vocês que são gentios, vocês agora foram adotados, vocês são família de Deus. Nós também, irmãos. Não se deixe enganar por aquela frase que diz:
todos são filhos de Deus. Não, não é verdade. Filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não sou eu que o digo. João vai dizer isso no capítulo 1 do seu Evangelho. E foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você quiser aprender sobre adoção, é a carta aos Efésios que você vai ler. Se você quiser aprender sobre unidade da igreja, sobre a igreja trabalhar em conjunto, cada um ali colocando o seu dom em favor da edificação da igreja, leia a carta aos Efésios. Se você quiser também aprender sobre vida cotidiana, família, tratamento de esposo, esposa, tratamento de trabalhadores e patrão, está aqui. A carta aos Efésios é uma maravilha para aprendermos sobre Deus. E foi para esses crentes, cercados de paganismo, que Paulo escreve algo que muito provavelmente vai nos ensinar o quê? Que esta igreja, sim, é uma igreja forte. Essa igreja aqui é uma igreja forte, ainda que muitas vezes as circunstâncias da vida digam o contrário. Ainda que muitas vezes você esteja tão sobrecarregado de problema, de dificuldade, de tarefas, que você diz, não é possível, eu estou enfraquecido demais. Ainda que talvez digam assim, olha, mas a igreja presbiteriana é uma igreja muito quieta. Não é uma igreja tão forte. Porque o critério seria as emoções exacerbadas, né? Não, meus irmãos, não é esse o critério que vai mostrar para você que a igreja que você congrega, que a igreja que talvez você esteja aqui desde criança, que os seus pais estiveram, que os seus avós estiveram, que os seus filhos e netos estão. Essa igreja é uma igreja forte, assim como a igreja de Éfeso. E olha o que Paulo vai dizer para nós aqui. Ele começa o versículo 15 dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós. Primeiro critério de uma igreja forte não são os estrondos, não são as emoções à flor da pele, é a fé que é vivenciada. E fé aqui é pistes, é a palavra que Paulo usa, significa convicção, certeza. Uma igreja forte é uma igreja formada por pessoas que não duvidam, que não titubeiam, que se permanecem firmes no caminho do Senhor, aconteça o que acontecer. Essa igreja é uma igreja forte, sim, porque tem pessoas aqui que têm fé, que têm convicção no Deus que nos chamou, no Deus que nos salvou. Uma outra expressão que Paulo usa aqui, meus irmãos, ele vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, ou seja, é algo que existe entre vocês, não é apenas uma teoria, que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Fé, pistes, convicção, certeza, não arredar o pé daquilo que você aprendeu, daquilo que você creu, daquilo que você acredita, daquilo que você aprendeu na classe de catecúmenos, daquilo que você aprendeu nos estudos bíblicos. Convicção. É isso que torna uma igreja forte. Mas o que torna uma igreja forte também é o amor que um exerce em favor do outro. Paulo ouviu da fé e ouviu do amor. Ele vai dizer do amor para com todos os santos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Sabe por que ele diz isso? Porque amor aqui não é apenas um substantivo abstrato. Amor aqui não é apenas uma coisa intangível.
Amor aqui não é apenas uma palavra numa poesia. Amor era aquilo que eles viviam para com os outros. É justamente o fato de um exercer bondade, caridade para com o outro. E a palavra que Paulo usa aqui é ágape. Nós comentamos ontem sobre isso na nossa devocional com o grupo de louvor. Ontem não, na sexta-feira, perdão. Que a língua grega existe algumas palavras para amor, né? O português só existe essa palavra, amor, né? Ela abrange uma série de coisas. Mas o amor que Paulo usa aqui é o amor que vem de Deus, o ágape, que aliás dá nome ao grupo, que aliás dava nome ao nosso coral lá em Jundiaí e que dá nome ao ministério do evangelista Rafael, que vai fazer aqui o trabalho com as crianças. Esse ágape é amor incondicional. É o amor que diz: eu amo você, mesmo que você não faça nada em meu favor. Era isso que fortalecia aquela igreja. O que fortalece a igreja, meus irmãos, é que cada um possa ser caridoso com o outro. Nós já vivemos num mundo hostil. Nós já vivemos num mundo em que as pessoas, por pouca coisa, estão se digladiando, estão se esfacelando, estão brigando, estão discutindo. E o que fortalece a igreja é convicção. Mas a vivência é viver o amor uns pelos outros. Paulo está dizendo aqui, eu ouvi isso. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim, no versículo 15, o começo: e tendo ouvido. Não era uma coisa interna. Não era uma coisa fechada, era uma coisa testemunhada. Uma igreja forte, e eu sei que essa é uma igreja forte, sim. É uma igreja que quando lá fora comentarem sobre ela, vão falar: aqueles crentes são convictos, aqueles crentes não vão atrás de qualquer doutrina. Aqueles crentes não vão atrás de qualquer modismo, mas ouvi também que aqueles crentes se ajudam uns aos outros, eles se apoiam. Quando um está ferido, o outro estende a mão para ajudar a caminhar. Eu ouvi falar que aquela igreja é assim. Essa é uma igreja forte. Interessante aqui que ele vai dizer aqui no final do versículo 15, para com todos os santos. E a palavra santo aqui não só é separado, mas é sublime. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A sublimidade da igreja não vem dos nossos méritos. A igreja é sublime não porque nós somos bons, bonitos, ricos, muito pelo contrário. Nós somos pobres, miseráveis, mas vem pelo amor que Deus deposita sobre as nossas vidas. Imagina só o fato de você poder dobrar os seus joelhos agora e orar e interceder em favor dos jovens, interceder em favor das nossas famílias e saber que Deus está ouvindo. Isso é bênção. É isso que torna a nossa igreja forte. É saber com quem nós estamos falando. Paulo está dizendo aqui no versículo 17: se uma igreja forte é uma igreja convicta, que tem fé, se uma igreja forte é uma igreja que vivencia realmente, não apenas teoricamente, o amor que Jesus ensina, esta igreja ela caminha para aprender algumas coisas. O versículo 17 vai dizer: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Era esse o pedido de Paulo.
Paulo já sabia que a igreja tinha fé, Paulo já sabia que a igreja amava uns aos outros, e agora ele fala: e eu peço que Deus dê sabedoria para vocês. Irmãos, sabedoria não é apenas acúmulo intelectual. Sabedoria é saber reagir aos problemas da vida. Uma igreja forte é uma igreja que sabe reagir. Você está passando por algum problema? Peça sabedoria para poder administrar isso. Dá uma olhada num texto bíblico, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu vou pedir para alguém ler. Eu vou pedir para alguém encontrar o texto e fazer a leitura para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você notar, meus irmãos, o único texto na Bíblia que diz que se você pedir alguma coisa, Deus vai dar em abundância, e a palavra liberalmente aqui é justamente isso, é sabedoria. Não existe, olha, peça ouro e Deus vai dar liberalmente, não existe. Peça casa e Deus vai dar liberalmente, não existe. Mas sabedoria existe, sabe por quê? Porque uma igreja forte é uma igreja que sabe viver o Evangelho. E para isso nós precisamos de sabedoria, meus irmãos. Há tantas lutas que nós precisamos enfrentar, que é preciso ter bom senso, é preciso ter calma, é preciso ter paciência, é preciso ter sabedoria que vem de Deus. Uma igreja forte é uma igreja sábia, uma igreja que tem condições de lidar com os problemas que surgem. Ele vai dizer mais aqui, para que Deus, versículo 17, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Revelação aqui não se trata de dizer para você o que você vai fazer amanhã ou depois, não. Conhecimento aqui é conhecimento da palavra. Conhecimento aqui se trata de ler a Bíblia. Uma igreja forte é uma igreja que estuda. É uma igreja que lê a palavra de Deus. Como é que eu serei um crente forte se a minha Bíblia permanece fechada dentro da minha estante, apenas tomando poeira? Paulo está sabendo que aquela igreja tinha fé, sabendo que aquela igreja amava, mas pede, tenham sabedoria. Problemas existem. Mas tenham conhecimento. E de onde que vem o conhecimento? Vem daquilo que Deus fala. Vem daquilo que Deus nos ensina. Versículo 18, ele vai dizer qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, a força da igreja, e como eu tenho dito desde o início, essa aqui é uma igreja forte, sim. Não se deixe convencer do contrário e nem permita que alguém diga o contrário. Essa igreja é uma igreja forte, sim. Sabe por quê? Ah, pastor, porque nós temos uma bela construção? Não, não é. Não é isso. Ah, pastor, é porque nós temos pessoas academicamente capacitadas? Maravilha, bênção de Deus, mas não é isso. É por causa da presença de Deus. É a presença de Deus no nosso meio que fortalece a igreja. E Deus não fica escolhendo placa de igreja para dizer naquela eu vou, naquela eu não vou. O texto aqui, Paulo está dizendo da suprema grandeza, meus irmãos. É a palavra grandeza aqui significa aquilo que supera todas as coisas, aquilo que excede todas as coisas. Não existe no mundo e no universo nada maior do que Deus, e Ele está aqui nessa noite em nome de Jesus, e é isso que fortalece a igreja.
Ele vai dizer mais: na força do seu poder. A palavra poder aqui é dinamis. Dinamis é aquilo que faz as coisas acontecerem. É aquilo que dá energia. Então raciocine comigo. Se nós temos um Deus todo-poderoso presente conosco, e é Ele que capacita, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Essa igreja é uma igreja forte, se nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Interessante que a palavra que ele usa aqui, meus irmãos, no versículo 19, ele encerra dizendo: a eficácia da força do seu poder. Eficácia aqui é energia, aquilo que capacita algo a ser realizado. Mudando o que deve ser mudado e usando um exemplo muito fraco, muito frágil. Irmãos, o motor da igreja é Deus. É Deus que fortalece essa igreja para realizar, para pregar, para que pessoas tenham vida transformada, para que haja conversão, para que o seu coração seja transformado, para que haja alegria na sua vida, para que haja paz na sua vida. É Deus que age no seio da igreja. Não são palavras bonitas, não são palavras de reforço emocional, mas é a presença do próprio Deus no meio da igreja. É isso que fortalece a igreja. Caminhando para encerrar aqui, meus irmãos. Versículo 21 vai dizer que Ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Tanto crente com medo de demônio por aí, né? Tudo é demônio. Aconteceu isso, é demônio. O texto está dizendo que Deus está acima de tudo. Todo principado, todo domínio, tudo está debaixo dos pés do Senhor. O mesmo Deus que conduz essa igreja. E ele vai dizer aqui, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Sabe o que a gente aprende com isso, meus irmãos? A igreja tem a plenitude de Deus. Jesus Cristo está presente. Nós não temos a metade de Deus aqui. Nós não temos um terço de Deus aqui. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Deus está presente conosco, na sua totalidade. É isso que fortalece a igreja. É isso que vai colocar essa convicção no seu coração. Eu pertenço a uma igreja forte, sim. Esse energia, esse dinamis, é aquele que vai fazer essa igreja sair a campo para evangelizar. É isso que vai fazer essa igreja encontrar um lugar nessa cidade para abrir um ponto de pregação. Deus vai levantar pessoas aqui para dirigir um ponto de pregação, uma congregação, uma nova igreja, para fazer um movimento entre os jovens dessa cidade de evangelização verdadeira, não de entretenimento, mas de pregação da palavra. Sabe por quê? Porque é Deus que está no nosso meio, meus irmãos. Nós não estamos diante de um espaço vazio, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Nós precisamos ter convicção, pistes, aquilo que a igreja de Éfeso tinha. Mas nós precisamos conviver bem. Conviver com as nossas diferenças, sim, mas com um objetivo só: fazer a diferença onde nós estamos. As igrejas hoje, infelizmente, estão se transformando em centros de entretenimento.
onde a liderança e os pastores precisam ficar pensando o que eu vou inventar para segurar a minha turma junto comigo. A igreja não é um local de entretenimento, a igreja é onde a gente sente o poder de Deus e sai para fazer diferença neste mundo. O Espírito Santo habita em nós. E é isso que fortalece a igreja. Hoje, volte para sua casa com essa certeza. Eu não sou um crente enfraquecido. Não. Não pertenço a uma igreja enfraquecida. Não. Eu pertenço a uma igreja que tem convicção. Eu pertenço a uma igreja que precisa exercer o amor uns pelos outros. E pertenço a uma igreja que tem a plenitude da presença de Deus. Você crê nisso? É nessa igreja que você acredita? É essa igreja que você serve? Não é uma igreja fraca. Jamais será. Porque Deus está presente. Deus está aqui. Deus está no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura do versículo 26 em diante. Diz: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. E a seguir tomou um cálice, tendo dado graças ao Deus, discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vou pedir que os irmãos presbíteros venham à frente, por gentileza, para que possamos ministrar a ceia do Senhor. O texto que nós lemos diz que Jesus abençoou o pão, e quando ele abençoou o pão continua sendo pão, ele não muda as suas características. Nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pedir que o nosso irmão presbítero Gumercindo faça uma oração de consagração dos elementos da ceia. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade rica que o Senhor nos concede de podermos participar da ceia do Senhor. Para isso, ó Deus, nós queremos te pedir que esteja abençoando estes elementos, que possa, ó Deus, ser de grande valia para aqueles que o fizerem parte. Abençoa, Deus, aqueles que ainda não tomaram essa decisão de participar da tua igreja. Toma em tuas mãos, ó Deus, e concede esse desejo, que eles possam, ó Deus, realmente sentir a necessidade de fazer parte do corpo do Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta a nossa fé. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Jesus Cristo tomou o pão e disse: "Este é meu corpo, que é partido por amor de vós, aquele que foi moído pelas nossas transgressões." Irmãos, se houver entre nós alguém que, não sendo membro dessa igreja, é membro de qualquer outra igreja que professa Jesus como Salvador, pode participar da ceia com liberalidade. Que Deus abençoe a sua vida também. Participemos do primeiro elemento da ceia. Se alguém for esquecido na distribuição do primeiro elemento da ceia, pode levantar sua mão, o presbítero vai até você para servi-lo. Semelhantemente, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos." Da mesma forma, se você for esquecido na distribuição do cálice, manifeste-se para que o presbítero vá até você e possa servi-lo.
texto que nós lemos em Mateus diz que Jesus cantou um hino com os seus discípulos. Nós vamos cantar, vou pedir que os irmãos do grupo de louvor venham à frente e vamos nos conduzir em mais um cântico. Eu vou pedir que a igreja fique de pé, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Mais um daqueles cânticos que traz uma grande responsabilidade para quando cantamos. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor. Vamos exaltar, vamos adorar o nosso Deus cantando esse último cântico. Todo
nosso Deus. Deus ouviu o nosso louvor, Deus ouviu a nossa adoração. Deus está movendo nos corações da igreja nesse momento, porque é o poder de Deus. Deus está agindo no coração daqueles que estão entristecidos, preocupados, angustiados, daqueles que estão se deixando levar pelo desânimo, daqueles que estão tão fracos que dizem: não consigo mais orar. O poder de Deus está presente no nosso meio, no meio da igreja. É o mesmo poder que fortaleceu a igreja lá em Éfeso, cercada de idolatria. Deus está no nosso meio, trabalhando junto conosco, abençoando a nossa vida e abençoando essa igreja e fazendo dessa igreja uma igreja forte, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Peço que você feche os seus olhos. Depois vamos ouvir a bênção apostólica, o amém tríplice. E os irmãos, então, se assentarão e verão alguns avisos rápidos que ficarão expostos na projeção também. Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Amado Deus e Pai, entregamos a Tua vida nas Tuas mãos, Senhor Deus. Tua palavra diz que o Senhor fortalece ao cansado. É o Senhor que dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Ó Pai, a Tua igreja se coloca diante de Ti. E a Tua igreja, assim como a igreja primitiva, pede intrepidez para evangelizar. Pede coragem, Senhor Deus, para testemunhar. Pede sabedoria, Senhor Deus, para que possamos vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, ó Pai. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Te agradecemos por Tua presença aqui. Te agradecemos pela presença de todos que estão conosco aqui, porque um dia, desde a eternidade, o Senhor separou esse momento para que a igreja se reunisse aqui para Te louvar e Te bendizer. E que agora possamos sair, Senhor Deus, porta fora, para as nossas casas, para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança, mostrando que aqui se reúne, sim, uma igreja forte em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com essa igreja hoje e para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os avisos, irmãos, de praxe estão na projeção, as programações, ensaio, estudo bíblico. Eu convido você, sempre vou fazer isso, motivar você a vir ao estudo bíblico, a vir à reunião de oração, a não ser que realmente não seja possível, você faça uso da transmissão online, mas é sempre bom estar junto, aprendendo as programações de sábado junto com os adolescentes. Nós estamos agora iniciando a classe de catecúmenos, já vai ter início junto com o presbítero Luiz, o seminarista Tiago também. Dia 15, nós teremos uma programação especial aqui na Escola Dominical com o evangelista Rafael. Ele, sua esposa, seus filhos têm um trabalho muito bonito de contação de história, usando fantoches. Venha, é para todos. Traga os seus filhos, convide crianças para vir ouvir o Evangelho através deste formato que é maravilhoso e fala ao coração das crianças também. Em novembro nós vamos ter, dia 18, o encontro de casais, mas ainda vamos trabalhar isso, vamos avisar isso com mais detalhes mais à frente. Algum aviso que eu tenha esquecido de trazer para a igreja? Sim. Sim. Irmãos,
No mês de outubro e mês de novembro, nós não teremos a participação da orquestra no quarto domingo, né? Por quê? Porque eles estarão se dedicando à cantata de Natal, tá? Parece que não, mas já passa muito rápido, logo já estará aí, e a orquestra precisa estar bem preparada para apresentar, portanto, a nossa cantata. Não estranhe, portanto, se não houver a participação da orquestra nesses dias. Ok? Algum outro aviso que eu tenha esquecido? SAF, o PH, ok? Irmãos, Deus abençoe. Aguarde um instante enquanto o nosso irmão conduz o pós-lúdio. Em oração, nós estaremos indo à porta para cumprimentar a igreja.